a vinda do Messias, que é um estímulo contínuo à fé e à esperança. Os anúncios proféticos sobre a vinda do Messias ocorriam segundo os propósitos de Deus e nas mais diversas épocas da história de Israel. O que nós vimos é que no Velho Testamento o povo teve sempre revelação de Deus. Era revelação direta, como por exemplo Deus a falar com Adão ou com Noé, ou era revelação transmitida pelos pais aos filhos, e é uma das coisas que as Escrituras sempre ensinaram, pais terem preocupação de ensinarem aos filhos. E então nós temos na Bíblia acontecimentos. Moisés teve o cuidado de escrever essas narrativas, desde a narrativa da criação até a revelação de Deus no Monte Sinai e acontecimentos até à entrada da Terra Prometida. E o que nós vimos é que eles registaram as suas experiências com Deus, incluindo a revelação que Deus ia dando através dos profetas ao povo. Uma das coisas que Moisés insistiu é que as pessoas deveriam ler ou ouvir a leitura das Escrituras. Aliás, tornou-se mesmo uma obrigação. Os sacerdotes tinham que ensinar e fazer uma leitura das Escrituras para o povo ouvir. Estamos a falar de um tempo em que eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. E então a responsabilidade dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que aprenderam a ler e a escrever, porque a função deles era precisamente essa, ministrar a Deus e ao povo. É curioso que todo Israel recebeu herança, terras. As terras foram divididas entre eles, menos a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Eles tiveram só a propriedade onde tiveram a sua casa, não tiveram terras para serem manhadas ou cultivadas. Isso foi distribuído pelas outras tribos, porque a função deles era não só ministrar a Deus no templo, fazer os sacrifícios como ao Senhor, mas também ministrar ao povo e ensinar ao povo as Escrituras. E este aspecto é significativo porque Deus ia falando dessa forma com o povo. E Hebreus capítulo 1, versículo 1, um versículo interessante, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus diz que Deus, no passado, isto antes do tempo de Jesus, falou de muitas maneiras, através dos profetas, e podemos até dizer aqui, de muitas maneiras, poderiam incluir até acontecimentos que eles viram que era a manifestação de Deus. Desde Jesus para cá, até o nosso tempo, Jesus falou e os ensinos de Jesus ficaram registados pelos apóstolos. E os apóstolos, ao terem escrito e ao terem ensinado também, têm dado a nós o ensino. E a Bíblia diz que são os apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas já na era do Novo Testamento. Ora, porquê é que isto é significativo? Porque são os ensinos de Jesus que nós devemos ler. Já há gravações das Escrituras. E as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus. Um destes aspectos é precisamente o ensino sobre a vinda do Messias ao mundo, que nós recordamos com muita frequência na altura de Natal, mas também ao longo do ano nós recordamos a vinda de Jesus ao mundo e a razão dele ter vindo. Falando sobre os profetas do Velho Testamento, ou seja, a comunidade de fé, as pessoas que viveram acreditando em Deus, mas que viveram antes de Jesus, um dos temas que ocorriam com frequência era precisamente sobre a vinda do Messias. Portanto, a palavra de Deus ao povo não era só sobre como eles deviam servir a Deus, como viver diante de Deus, mas também a recordação através dos profetas sobre a vinda do Messias ao mundo. E estes anúncios proféticos faziam uma coisa muito importante. Davam um estímulo, um encorajamento às pessoas e eles continuavam a viver com fé e com esperança. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que
Os dons vão de passar, mas a fé, a esperança e o amor vão de continuar sempre. E o que nós vimos como alvo dos anúncios proféticos era o estímulo, o encorajamento à fé e à esperança. E por isso é que as pessoas, antes da vinda de Jesus ao mundo, estavam sempre com aquela expectativa: o Messias vem. E apareceram alguns falsos Messias, segundo diz a história, mas não eram um Salvador, até que chegou mesmo o Salvador e cumpriu. Todas as profecias acerca dele estavam escritas ou foram dadas. Mas é interessante que o povo vivia com esta expectativa. Eles ouviam o que é que os profetas diziam, porque eles recebiam estas palavras. Por essa razão eles iam lendo as Escrituras, até as profecias messiânicas, as profecias relacionadas com a vinda de Jesus ao mundo. Toda esta revelação profética era pela obra do Espírito Santo que estava sobre o povo de Deus. Podemos dizer que a atividade do Espírito Santo através da revelação profética causava um encorajamento para o povo de Deus enquanto servia de orientação para eles. E continua a servir de encorajamento para nós. Jesus já nasceu há quase 2000 anos, ou praticamente 2000 anos atrás, mas ainda a mensagem do seu nascimento ainda hoje é para nosso encorajamento. Recordar estas profecias continua a ser um encorajamento para nós. Há muita coisa na vida que passa e todos nós sabemos isto. Há muita coisa na vida que passa, isso é verdade. Mas há uma coisa que não passa e essa é a palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz, Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E há outras passagens bíblicas que dizem a mesma coisa, que a palavra de Deus está estabelecida, permanece para sempre, não passará. E porque não passa, continua a ser uma fonte de alimentação para nós, uma fonte de força. Posto a autenticidade e o eterno propósito de Deus, o sentimento e o pensamento messiânico deve ocorrer continuamente em nossas vidas. Em outras palavras, dada a autenticidade desta mensagem do Natal, e não é só a mensagem do Natal, é toda a palavra de Deus, dada a autenticidade da palavra de Deus, mas neste aspecto específico, a celebração do Natal deve ser uma realidade. A celebração do Natal deve ser uma celebração que ocorre em nossas vidas continuamente, em nossos propósitos. Ou seja, é caso para nós nos levantarmos a pensar no Natal todos os dias. Se não pensarmos precisamente no Natal, pensamos em Jesus, na razão de Jesus ter vindo ao mundo. O que é que o Senhor veio fazer? Cada dia, como é que nós nos lembramos de Jesus? O que é que se passa pelo nosso pensamento em que Jesus está presente, ou pelo menos o pensamento acerca de Jesus e a missão dele ao mundo? A verdade acerca dele ser o Messias. O que é que significa o Messias para nós? O ungido de Deus enviado para ser o nosso Salvador. O povo de Israel vivia com aquela expectativa que o Messias poderia aparecer a qualquer momento. E eles esperaram séculos pela aparição do Messias. E um dia, quando eles menos esperavam, o Messias veio. O que é que nós pensamos acerca da vida do Messias? O Senhor Jesus disse que ele voltaria. E o Natal é a ocasião não só para lembrarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus, mas é também para lembrarmos tudo mais que Jesus fez. É curioso que a Bíblia não nos dá a data do nascimento de Jesus, mas profetizou a ocasião da morte de Jesus. A Páscoa. Todos os anos os judeus naquela data específica celebravam a Páscoa. E foi nessa precisa ocasião que Jesus morreu, segundo as profecias. Então o Natal é bom celebrar, porque os anjos celebraram, houve alegria. Paz na terra, boa vontade para com os homens, e houve alegria, a Bíblia fala sobre isso. Alegria aos homens era a mensagem, por assim dizer. E nós fazemos bem celebrar o Natal. Mas é curioso que a data do Natal, do nascimento de Jesus, não foi marcada na Bíblia. Sabiam que viria, mas ninguém sabia quando. Mas a morte de Jesus, o Pentecostes, havia a festa do Pentecostes. Os judeus todos os anos celebravam o Pentecostes. Figurava a descida do Espírito Santo. Estava marcado no calendário judaico. Talvez eles não interpretassem tanto da forma como aconteceu, mas aconteceu.
naquela data específica. Então nós celebramos certas festas mais ou menos na altura própria, segundo o calendário. Jesus virá a qualquer momento. Não há data marcada para a vinda de Jesus. Não houve data marcada para o seu nascimento na terra, nem há data marcada para a sua vinda. Por isso é que nós vivemos com expectativa. O que é que essa expectativa faz em nós? Eu creio que deve despertar em nós uma admiração. Uma admiração por Jesus que veio ao mundo. Admirarmos Jesus. Nós falamos muito, e é correto falarmos sobre a adoração de Jesus, adorar Jesus, bem dizer Jesus. Por que não usar uma outra palavra, dizendo admirar Jesus? Como é que nós admiramos Jesus nesta ocasião, aliás, todos os dias da nossa vida, com aquele sentido de expectativa? Admirar Jesus que, segundo as Escrituras, veio ao mundo, e admirar Jesus que, segundo as Escrituras, virá novamente. Também em nossas vidas deve existir uma admiração pelos ensinos de Jesus e pela obra redentora a nosso favor que Ele concluiu. E aqui quero chegar ao ponto que eu creio que Deus está-nos a dizer algo nestes dias. As últimas profecias que o povo de Israel ouviram realmente foram as profecias de Zacarias, Ageu, Malaquias, porque depois de Malaquias até Mateus há um espaço de cerca de 400 anos em que não há profecia registada. Entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento passaram cerca de 400 anos. Não temos nenhum registro de profecia. Eu creio que Deus terá usado os profetas para falar esporadicamente, situações pontuais, ao povo. Mas não temos registro disso. Nem nós, nem o povo judeu. Nós como cristãos e o povo judeu que segue a lei e os ensinos dos profetas. Como é que eles viviam durante esses 400 anos? Sempre com a expectativa que o Messias viria. Sempre consultando as Escrituras. A cada dia, eles deviam ter em mente o que Deus prometeu. Quando parece que Deus não está a dizer algo, ou não está a fazer algo, é como se estivéssemos naquele 400 anos chamados tempo de silêncio profético. Os teólogos dizem que estes 400 anos entre Malaquias e Mateus é chamado o tempo de silêncio profético. E às vezes parece-me que passamos por momentos ou épocas de silêncio profético. Como é que nós nos alimentamos? Como é que nós nos orientamos? O que é que desperta a nossa fé? O que é que mantém a nossa esperança viva? É o que está escrito. No Velho Testamento é o que está escrito. No Novo Testamento, que nos foi dado pelos apóstolos. É importante as Escrituras estar em nossas vidas, em nossa mente, nosso pensamento, até no nosso falar. Para quando falamos, seja em casa, seja com os amigos, seja no local que for, falarmos a palavra de Deus, porque aí a bênção vai e é a bênção profética. É a bênção que toca nas vidas das pessoas. É a bênção que Deus toma e faz algo com isso para construir vidas, para criar um ambiente de bem-estar à volta do seu povo. Eu creio que isto é importante para os nossos dias. Quanto ao que Deus estava a fazer no tempo de Zacarias, e é aqui que nós temos estado a passar mais tempo, a profecia de Zacarias. O que Deus estava a fazer no tempo de Zacarias, no tempo do sumo sacerdote Josué, e também de Zerubabel, que era o governador da ocasião e era o descendente direto do rei Davi, eu creio que Deus quis despertar nos que ministravam, junto com o sumo sacerdote Josué, este sentimento de esperança e de visão. Gostaria de ler convosco Zacarias 3:8. 3:8. Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A última parte do versículo fala sobre o nascimento de Jesus. Há de vir o meu servo, o meu renovo. Eu vou fazê-lo vir. O Senhor está a falar com Josué e com pessoas que se sentavam diante dele. Estas pessoas que se sentavam diante de Josué eram sacerdotes. Josué era o sumo sacerdote e os outros eram sacerdotes, portanto ministravam debaixo da sua orientação.
Eles serviam no templo e serviam ao povo. E diz aqui a Bíblia que são homens portentosos. Esta expressão, portentosos, no hebraico, significa que eles são pessoas de sinal. Ou são pessoas que brilham. Pelo trabalho que faziam, não só a ministrar ao Senhor, mas a ministrar ao povo, e tendo entendimento pelas Escrituras, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra profética, eles ministravam ao povo e por isso eram um sinal para o povo. Nós, que meditamos na palavra de Deus, passamos tempo, literalmente passamos tempo, diariamente, com as Escrituras, refletindo, meditando. E segundo a Bíblia, nós somos reino sacerdotal, temos uma função sacerdotal, estamos como que diante do Senhor, e o Senhor diz que somos pessoas portentosas, ou seja, pessoas de sinal, pessoas de brilho. Estão a ouvir o que é que Deus está a dizer acerca de nós? O que é que somos diante de Deus? Ao refletirmos nesta mensagem messiânica de Zacarias, que nós vimos pela Bíblia que já se cumpriu e hoje estamos a celebrar o nascimento de Jesus, eu creio que o Senhor está a despertar, como fez no passado, um sentimento relacionado com o cumprimento das profecias e um sentido de continuidade quanto à obra de Deus e o nosso destino. As profecias estavam relacionadas com o destino de Israel. Todas as profecias que houveram antes do nascimento de Jesus afetavam e determinavam o destino de Israel. Também o nosso, por extensão através de Jesus. O Senhor estava a falar com aqueles que ministravam, estes homens que estavam diante de Josué, sumo sacerdote. E o Senhor está a dizer, vocês vão ser um sinal para toda a nação. O Senhor, creio que diz a nós também, somos um sinal para as pessoas. Sinal como? Quando nós falamos as Escrituras, porque nós recordamos, porque nós meditamos, porque nós somos orientados a cada dia pelas Escrituras, e depois nós falamos isso, seja onde for, nós estamos a ser um sinal profético, a chamar a atenção das pessoas para o que Deus está a fazer. Eu creio que Deus estava a despertar neles linguagem messiânica. Começar a falar de Messias. Eu creio que Deus desperta em nós a mesma linguagem, a linguagem de Cristo. Deus desperta em nós uma linguagem messiânica. O Messias vem. O Messias vem. Cristo já veio, Cristo está em nós e Ele voltará novamente. Por que é importante ter este sentimento do Natal? Mas no sentido de profecia cumprida em nossas vidas. Por que é importante? Eu creio que nós devemos ter este mesmo sentimento em relação ao que Deus já fez e ao que Deus está a fazer. Porque este sentimento, juntamente com o conhecimento de Deus, com aquilo que Ele disse no passado e aquilo que é para nós hoje, e as Escrituras são para nós hoje, Deus usa isto para nós estarmos ligados à fonte da inspiração. Deus quer todos nós ligados à sua fonte de inspiração. Deus está a inspirar como? Através da sua palavra, através das profecias. A inspirar o nosso pensamento, o nosso vocabulário, a despertar em nós este sentimento profético. Temos linguagem messiânica. Viver vidas proféticas constitui um sinal para as pessoas, da mesma forma como aqueles que davam assistência a Josué eram para o mundo. A sua vida conta nas mãos de Deus. É interessante observar que as profecias do Velho Testamento, conforme elas iam sendo dadas, nunca anulavam as profecias anteriores. Nunca anularam. Mas era como que um descortinar. Era como Deus estar a dar ao longo do tempo mais e mais revelação para eles conhecerem o Messias, para quando viessem eles vissem o cumprimento das profecias. E assim é connosco hoje. As palavras proféticas que são dadas a nós. Toda a revelação da Bíblia é relevante para nós, é necessária para nós. Deus está-nos a alimentar através desta palavra, está-nos a renovar. Há algo que existe e que está em nós. Eu quero ir convosco a ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 a 12. O que é que estava naqueles profetas,
nas pessoas que davam revelação de Deus. Pedro explica. E o que estava neles é o mesmo que tem que estar em nós. E então o apóstolo Pedro explica: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora repara o versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Reparem, os profetas, eles profetizaram, no versículo 10, da graça que nos foi dada. Mas o que é que eles faziam antes? A salvação inquiriam e trataram diligentemente. Os profetas falavam daquilo que Deus iria fazer e eles queriam estar atentos ao que Deus iria fazer. Eles queriam descobrir mais. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Como disse há pouco, a data de nascimento não estava marcada, mas o Espírito de Cristo que estava neles ia-lhes indicando algo. Acontecimentos que iam ocorrendo, acontecimentos que se davam, e o Espírito de Cristo que estava nos profetas estava a ajudar-lhes a entender o que é que Deus estava a fazer e como é que estava a desenrolar-se todo o plano de Deus e como é que o tempo estava a ser traçado por essa forma. Versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os profetas falaram sobre o Messias, mas não viram o nascimento do Messias. Eles falaram do que havia de acontecer, e isso aconteceu, mas eles não viram com os seus olhos acontecer. É o que Pedro está a dizer. E então Pedro diz, eles falaram, mas eles falaram mais para nós, porque estas coisas cumpriram-se no nosso tempo e para nós, a nossa salvação. E foram, pois, anunciadas a nós por quem? Pelo Espírito Santo, que esteve sempre presente. O que é que o Espírito Santo faz? Revela-nos mais sobre Jesus. E há uma coisa que é importante nós termos o Espírito de Cristo em nós. O Espírito de Cristo em nós, tal como aqueles profetas tinham. E eles então consultavam as Escrituras, eles liam, eles meditavam, e por isso eles falavam. Como é que é a nossa conversação? Qual é a palavra de edificação, de esperança? Qual é a palavra profética? Qual é o comportamento profético? Porque como salvos, nós temos um certo comportamento que é uma reflexão de Jesus. Como é que aconteceu no passado? 2 Pedro 2,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas falavam inspirados pelo Espírito Santo. Como é que acontece nos nossos dias? As pessoas falam inspirados pelo Espírito Santo. Mas aonde é que está o fundamento? Onde é que está a raiz? A raiz está nas palavras de Deus, o fundamento é a palavra de Deus. Passando tempo com a palavra de Deus, aquilo que nós falamos é de Deus, é profética em natureza e promove edificação. Apocalipse 19:10. Eu lancei-me aos seus pés para adorar o anjo que lhe estava a dar a revelação, mas o anjo disse-lhe, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós falamos, inspirados pelas Escrituras, estamos em comunhão com Deus. O que nós falamos constitui revelação. É acerca de Deus, é para edificação. E assim nós meditamos para a nossa edificação e crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Muito importante, crescer nas coisas de Deus. Crescer nas coisas de Deus. Medite na palavra de Deus. Não só quando vem à igreja, mas em casa. Medite nas Escrituras, leia as Escrituras. E assim, tendo as palavras inspiradas pelas Escrituras, as Escrituras em nós, nós temos algo em nós que podemos usar para encorajar outros e para partilhar a revelação de Deus, a revelação messiânica. O que é que Jesus veio fazer ao mundo? Quem é Jesus? Mateus 18, versículos 18 e 19. Mateus 18, versículos 18 e 19.
Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Para nós fazermos o que o Senhor Jesus está a dizer, o que ligar na terra é ligado no céu, que tipo de pessoas é que nós temos que ser? Temos que ser pessoas que conhecemos as Escrituras, guardamos as Escrituras, tal como Zacarias 3:7 diz. Guardares as minhas palavras, dar-me nos meus caminhos. Tudo o que o Senhor sempre disse a Israel ao longo dos anos, a mesma palavra é para nós hoje, guardar a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus. Então Deus dá lugar a nós diante dele. E o Senhor Jesus então diz, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Estão a ver o que é viver profeticamente? Ter o testemunho de Jesus? Qualquer pessoa pode dizer, olha, eu vou ligar aqui na terra e vai ser ligado no céu. Não vai dar resultado. Porque não é assim que funciona. Como é que funciona? É a igreja que está em Cristo. Aliás, a verdadeira igreja está em Cristo. Há muita outra coisa que é chamada igreja, mas não é igreja segundo o ensino da Bíblia. A igreja, segundo o ensino da Bíblia, é quem está em Cristo. Os que realmente estão salvos em Jesus. E essas pessoas têm o Espírito de Cristo, têm o testemunho de Cristo. Falam, declaram o que Deus diz, declaram a palavra de Deus. O seu comportamento é uma reflexão daquilo que eles meditam, daquilo que eles acreditam, a sua fé, a sua esperança é manifesta na sua vida. O que ligam na terra é ligar no céu. Aquilo sobre o qual concordam na terra é feito pelo meu Pai que está no céu, disse Jesus. Este é o poder que nos é dado pelo Messias que veio ao mundo. Nós celebramos o seu nascimento. Lembremos-nos que foi muito mais do que Jesus nascer, foi a sua morte redentora na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados e nele temos a salvação. Estar salvos é estar diante dele, ter comunhão com ele, meditar na sua palavra, refletir no que ele nos ensina e a cada dia absorvermos. Mesmo quando nos sentimos abatidos, quando nos sentimos tristes, quando sentimos o silêncio profético, nós guardamos a palavra, seguimos a palavra, declaramos a palavra. Assim o testemunho de Cristo vai estando em nós e as nossas palavras vão edificando, vão tocando, vão sendo como uma luz para as pessoas que estão na escuridão, vão ajudando. Graças a Deus. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.